paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu venho falar sobre uma história muito conhecida, até de quem não é do meio evangélico. Conhece a história de Jó? Pois é. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão acessando esse canal, que estão compartilhando e que estão comentando também. Saiba que eu estou orando por todos vocês também. E, em especial, gostaria de agradecer a alguns países que estão também acessando o meu canal, que estão vendo os vídeos. Portugal, Moçambique e Angola. Esses três são os países que estão acessando também e sendo abençoados em nome de Jesus. Eu gostaria de ler para os irmãos no capítulo 1, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E no capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, o que aconteceu com Jó? Uma tragédia geral, uma tragédia total. Ele perdeu os bens, os empregados, ele perdeu a família, os filhos dele. Então, tudo isso aconteceu com Jó e, por fim, perdeu até a saúde. Mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele nunca perdeu aquilo que estava nele, no coração dele, que era ser um servo de Deus. Nesses versículos que eu li para vocês, eu quero aprender aqui junto com vocês a ser um cristão, a viver em santidade como Jó vivia e como Jó, durante a provação, ele também viveu. Vivendo em santidade, no exemplo de Jó, eu aprendo a primeira coisa que está escrito aqui, ainda no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bom, trazendo para os nossos dias, a gente sabe que a gente não faz mais sacrifícios. Então, como é que a gente pode seguir o exemplo de Jó em santificar os nossos filhos, a nossa família? Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus. Então, a gente tem que oferecer esse sacrifício também conforme a quantidade de pessoas que tem na nossa família? Não, a gente não precisa mais fazer isso, né? A gente intercede pela nossa família e pede para Deus perdoar os pecados dos nossos filhos, dos nossos familiares, do esposo ou da esposa. Você pode interceder por eles, pedindo a Deus que lhes perdoe os pecados e até mesmo que, se eles estão fora dos caminhos do Senhor, para que eles retornem. Então, a intercessão é uma coisa importante que a gente aprende no exemplo de Jó. Continuando no exemplo de Jó, a gente vê que Deus, ele estava observando Jó. Como diz o texto, Satanás, ele se apresenta diante de Deus. Então, Deus faz a pergunta aqui a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí a gente pode analisar, primeiramente, que Deus, ele observa os seus filhos. Então, o Senhor, ele percorre sobre toda a terra
pois ele é onipresente e ele está observando a cada um de nós. Ele está procurando os fiéis na terra. E ele, naquele tempo, encontrou Jó, um fiel, naquela época, que estava em santidade, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. E aí a gente pode perceber, a partir desse ponto, que Deus está observando o nosso comportamento diante dele. Satanás, ele queria mais é que Jó caísse, né? Então ele vai lá e fala para Deus, né? Porque você tá enchendo ele de bens aí, por isso que ele tá desse jeito. Mas com certeza, se você arrancar tudo que ele tem, ele vai blasfemar o teu nome. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos prova além das forças. Então ele sabe muito bem até onde eu e você suportamos. Então, o primeiro ponto é que Jó era um homem íntegro e reto. Quem tem um coração reto e íntegro diante de Deus, ele é submisso à voz do Senhor. É uma ovelha que obedece. Ele tem submissão. E a submissão é uma obediência em que a pessoa, ela não vai contestar, ela não vai colocar desculpas, motivos ou qualquer outra coisa para poder desviar aquela ordem que o Senhor ele dá para os seus filhos, para as suas ovelhas. Que a gente seja submisso à sua palavra, que a gente seja obediente. E Deus, como soberano, como Deus todo-poderoso, ele não permite que o barro venha contender com o oleiro. O vaso de barro, ele tem que ser submisso àquilo que o oleiro faz, aquilo que Deus ele quer fazer com os seus vasos. Então, temos que ser submissos. Isso é um coração reto e íntegro diante de Deus. Ele tem que ser quebrantado para a submissão. A gente vê outro ponto também aqui, que esse coração quebrantado, essa pessoa reta, íntegra, ela também é uma pessoa dependente de Deus. Então a gente tem que ter aquela dependência, saber que a gente depende de Deus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então isso quer dizer o quê? Reconhecer que a gente sem Jesus Cristo, a gente sem Deus, a gente não pode fazer nada, somos completamente dependentes dele. E ele coloca isso exposto na sua palavra, na nossa cara. Vocês não fazem nada sem mim. Jesus, ele disse isso, sem mim você não faz nada, nada podeis fazer. Isso quer dizer o quê? Você e eu somos dependentes de Jesus. Uma pessoa reta, íntegra, ela tem consciência dos seus erros, ela vai e se arrepende. Ele tinha consciência dos erros dos seus filhos, ele tinha consciência dos seus erros. Então, a gente tem que ter esse coração quebrantado e saber quando é que a gente está fazendo as coisas erradas e se arrepender. Então, não agora mais sacrifícios no altar, mas que o sacrifício seja eu e você, como diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E isso quer dizer o quê? Que a gente agora se apresente diante de Deus. É só esse corpo aqui? É só a matéria, a carne? Não. É tudo. É o seu ser, a sua alma. Que você agora se apresente a Deus em obediência a Ele, a sua palavra, em obediência ao Senhor. Que você agora seja diferente, que você dê agora os frutos do Espírito Santo para o Senhor, que você domine a sua vida, a sua carne, que você agora mude os seus caminhos, que você agora esteja diante de Deus, santificado, se santificando todos os dias. Esse é o sacrifício que Deus quer, é o seu culto racional, é o meu culto racional. Então a gente aprende que um coração contrito, quebrantado, aquele que é reto, íntegro diante de Deus, ele também é grato a Deus por tudo que ele tem, por tudo que Deus deu, por tudo que ele conseguiu e por tudo, mesmo que seja coisas ruins também, ele tem um coração grato a Deus. Nós temos que ter um coração de gratidão diante de Deus, porque isso agrada a Deus. E quem é reto ama a santidade
e odeia o pecado. Nós temos que buscar sermos santos, mas principalmente interiormente, porque a mudança ela tem que começar de dentro para fora. Então o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Quem é reto também é honesto, e quem é honesto não tem lugar para hipocrisia, para falsidade e nem fingimento. Então, nós temos que aprender que para sermos retos e íntegros, nós temos que ser também honestos. E quem é honesto nunca vai ser fingido com ninguém, nunca vai agir de falsidade com alguém, nunca ele pode ser hipócrita com ninguém. Então, essas coisas não são virtudes de uma pessoa que está vivendo em santidade. Outro exemplo que Jó dá para nós é ser temente a Deus. Como é ser temente a Deus? É morrer de medo do Senhor? Não é nada disso, né? Temente a Deus é uma pessoa, primeiramente, adoradora. Você tem que ser um verdadeiro adorador. O adorador tem que ser seguido, lógico, do primeiro mandamento do Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Em Mateus capítulo 22, no versículo 37, Jesus ele vai dar uma resposta para os fariseus. E aí ele fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, esse é o primeiro mandamento. Você tem que ser um adorador. E para ser um adorador, você tem que fazer isso. Às vezes, a gente deixa Deus de lado para que a gente possa seguir os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos. Você já se perguntou se você ama a Deus desse jeito? Você ama a Deus de todo o teu coração? De verdade? Realmente você adora a Deus de todo o teu coração? De toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Você já parou para se perguntar como isso é grande? É uma entrega total, é uma entrega, sabe, não existe outra coisa na terra, nem você mesmo, mais importante do que Deus. Essa é a forma de se adorar a Deus. Ele tem que ser. Ele precisa ser não só de boca, de palavra, mas de coração, de alma e de entendimento. Ele tem que ser tudo, exatamente tudo na sua vida. Uma pessoa temente a Deus, ela tem que ter compromisso genuíno com Deus e a sua palavra. Então, você tem que realmente ser compromissado em praticar aquilo que o Senhor ensinou, aos mandamentos que Jesus ensina, que os apóstolos ensinam. Então, você tem que ter compromisso com Deus. Você não pode ser uma pessoa que está no pé na igreja e no pé no mundo. Você não pode ser um cristão de duas faces. Uma hora, quando você está com algumas pessoas, você não é mais crente. Não que Deus queira que você não tenha amizade, que você seja separado das pessoas do mundo. Compromisso com a palavra de Deus é você se abster das coisas mundanas e não das pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados. Então, nós não podemos sair do mundo. Nós temos que estar no mundo, brilhando a luz do Senhor, salgando esse mundo sem sal. Alguém que é temente a Deus, ele tem um caráter cristão. Como é ter um caráter cristão? Um caráter cristão é quando você, no mundo, você era antigamente, sabe, o velho homem? Você era de uma forma, mas agora, com caráter cristão, você agora dá frutos do Espírito Santo. Agora você transborda esses frutos para todo mundo. E quais são os frutos do Espírito que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente precisa mostrar como caráter cristão para todos os que estão à nossa volta? Nós vemos aqui em Gálatas 5:22 que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
esse tem que ser o teu caráter, o meu caráter cristão. Você tem que dar a todos essas coisas, os frutos do Espírito Santo. Quem é temente a Deus também é fiel. Então a fidelidade é mais um ponto de quem é temente a Deus. Você tem que ser fiel a Deus em tudo. Você tem que ser fiel a Deus na sua vida. Às vezes acontece de a gente não ser fiel a Deus, porque nós pecamos e nós ainda estamos nesse corpo corruptível e por conta disso ainda podemos acabar transgredindo e pecando contra Deus. Mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo para nós recorrermos e aos pés de Cristo a gente pode arrependido voltar à comunhão com o Pai. Mas seja fiel ao Senhor, tenha fidelidade com o Senhor e isso vai demonstrar que você é temente a Deus. Quem é temente a Deus também aborrece o mal. Então a gente não pode compactuar com o pecado, a gente não pode aceitar o pecado. Isso não quer dizer que você tem que ficar de mal das pessoas, que você tem que ser uma pessoa chata, que você tem que se afastar e não ter amizades. Não é isso. Isso quer dizer que você não pode se misturar. Você não pode misturar-se com os pecados dessas pessoas. Você tem que influenciar para o bem. Você tem que testemunhar na sua vida. Você tem que ser luz para essas pessoas. E você não pode compactuar com o mal. Assim como Deus nos ama, nós devemos amar também todos eles. A gente deve amar até o nosso inimigo. Mas Deus, nos amando, Ele não ama o nosso pecado. Então, Ele aborrece o nosso pecado, mas Ele nos amou e nos ama. E é assim que Ele ensinou e é assim que a gente deve ser também. Isso é ser temente a Deus. Deus, ele estava falando todas essas coisas a respeito de Jó para Satanás. Veja, quem está dando testemunho de Jó? O próprio Deus, o Senhor. Ele dá testemunho de Jó dizendo que ele era todas essas coisas. Que coisa maravilhosa. E a gente também tem que ser de forma tal que a gente testemunhe para o mundo que nós somos pessoas cristãs, servas de Deus, servos de Deus, porque isso agrada a Deus e isso também vai fazer com que as outras pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus, através de nossas vidas. Então, ele se desviava do mal. Onde eu posso ver isso no Novo Testamento? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Isso quer dizer que você tem que se afastar, que você tem que fugir, que você tem que ir para longe de tudo aquilo que parece mal. Tudo aquilo que tem a forma de mal. E agora, depois que Jó foi provado, o que a gente pode aprender com ele? Porque às vezes é muito fácil, como o diabo disse, é muito fácil você ser cristão quando você tem tudo, quando você está aí na regalia, né? Quando você tem tudo. Quando você não sente falta de nada, você está tudo bem com a sua família, tudo bem com a sua vida. Então, Jó, quando foi provado, a esposa dele disse assim: por que você ainda conserva a tua integridade, né? Por que você ainda continua sendo santo diante de Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e depois morre. Pois é, né? E aí ele fala como uma louca, como qualquer doida, fala na provação, ele se sustenta nas mãos do Senhor. Jó, ele se humilha e adora a Deus. Quando tudo deu errado, ele se humilhou e adorou o Senhor. Quando a gente está na pior das provações, das tribulações, quando a gente está na pior aflição, desgraça que pode acontecer, a gente não pode culpar Deus, a gente tem que, na verdade, é se entregar completamente àquele que é temente a Deus, aquele que vive em santidade com Deus, que conhece principalmente o seu Deus, ele vai se entregar completamente, porque a gente sabe que a gente é pó e cinza, que a gente não trouxe nada e que a gente não vai levar nada desse mundo. Então, aqui nós somos, como Paulo disse, escravos do Senhor, somos servos do Senhor. Com tudo isso que aconteceu, Jó, ele não pecou e não murmurou. Ele não pôs a
culpa em Deus. E isso agradou muito a Deus, porque isso deu uma rasteira no Satanás, que estava doidinho para ver Jó blasfemar. E Jó se conservou. Jó não fez aquilo que a esposa dele mandou, que era blasfemar, amaldiçoar Deus, murmurar contra Deus e depois, morrer. E aí depois a alma dele iria para o inferno e o diabo ia bater palma, né? Mas aí Jó mostrou aquilo que Deus já sabia da vida dele, porque provou ele sabendo até onde ele ia suportar. Então, se você está sendo provado, pode ter certeza que Deus, ele sabe que você suporta. E se você estiver muito fraco, peça forças para Deus. Peça força para você continuar firme em santidade no exemplo de Jó, porque isso agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele prova todo aquele que ele ama. Então, se nós estamos sendo provados, é porque Deus, ele nos ama, ele quer o melhor para a gente. Ele quer que a gente aprenda a continuar dependendo dele, a continuar sempre temente a ele e mostrando para o diabo que nós somos totalmente entregues nas mãos do Senhor. Murmurar é rebelar-se contra Deus, porque aquele que murmura está colocando a culpa em Deus. Diz em 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 23, assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quando você está murmurando, quando você está botando a culpa em Deus, você está sendo rebelde ao Senhor. E aquele que é rebelde, ele está pecando como aquele que peca com a feitiçaria para o Senhor. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Não murmure contra Deus, não ponha a culpa em Deus, porque se Ele está te provando é porque Ele tem amor por você. E tudo que Ele quer é simplesmente que você seja aprovado nas tribulações. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer o quê? Que Jesus venceu e Ele vai estar conosco para nos ajudar a vencer também. Você vai ter aflições, ele não vai tirar as aflições de você, ele não vai tirar as tribulações da sua vida. Você vai passar pelas aflições, vai passar por tribulações, mas tenha ânimo. Jesus está te ensinando, tenha ânimo. Eu venci e eu vou ajudar vocês a vencer também. Eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar órfãos, vocês vão ter o Consolador. Então, nós temos que estar diante de Deus como um verdadeiro adorador, uma pessoa temente a Deus, com o exemplo de Jó. Veja só quantas coisas Jó perdeu. Tudo bem que é muito difícil hoje em dia acontecer de uma pessoa perder tudo como Jó perdeu. Ele enfrentou o luto. E não foi só de uma pessoa não, foi de todos os filhos. Ele enfrentou a desgraça, não digo nem pobreza, foi a desgraça mesmo que ele enfrentou. Ele perdeu todos os bens, morreram todos os empregados, só vinha um para contar o que tinha acontecido. E ainda por final, a esposa ainda disse a ele para que ele acabasse com tudo aquilo, com aquele tormento dele, blasfemando contra Deus. Então, de vez de ela ajudar, ela botou ele mais no inferno. Então, você veja quantas coisas horríveis aconteceram de uma vez só na vida de Jó. E foi tudo de repente, no mesmo dia aconteceu todas essas desgraças e mesmo assim ele manteve o coração dele reto e íntegro diante de Deus e não pecou contra Deus, não pôs a culpa em Deus. Pelo contrário, ele diz assim, nós recebemos o bem do Senhor e não receberemos também o mal. A gente recebe tudo de Deus e se ele tira da gente, é dele, ele dá e ele tira. É tudo dele. Nós somos completamente de Deus. Quanto mais o que a gente tem, é tudo do Senhor. E o Senhor, ele dá e ele tira quando ele quiser. E nós continuamos servindo a ele mesmo assim. Porque nós temos que mostrar para o diabo e os seus anjos que nós não vamos colocar o pé no lugar aonde o diabo quer, que é na porta do inferno, para que ele bata palmas, mas pelo contrário, estarmos diante de Deus. Jó também perde toda a saúde dele. Jó agora está cheio de úlceras no corpo todo, pega um caco de telha e começa a raspar as suas feridas. E Jó, mesmo assim, ele não pecou contra Deus com seus lábios.
ele está diante de Deus, e mesmo se lamentando, e mesmo com os amigos dele, colocando a culpa em pecados, em outras coisas, Jó continua reto, íntegro diante de Deus, e ele continua assim até o fim. E no final, a gente já sabe, né, que Deus, ele vira o cativeiro de Jó e manda ele orar pelos seus amigos. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente, mesmo na nossa provação, sendo caluniados, atacados e sendo totalmente destroçados, mesmo sabendo que nós temos nosso coração íntegro e reto diante de Deus e que nós estamos fazendo a vontade de Deus, o que o Senhor Jesus ensina? Ele ensina que a gente deve amar essas pessoas, que a gente deve orar por elas. Então, nós precisamos fazer isso, orar pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que fazem mal para a gente. E foi isso que Deus ensinou a Jó. Foi isso que Jó obedeceu e fez. Então, já naquele tempo, no Velho Testamento, o Senhor, ele queria que a gente fizesse isso. Então, ele disse, olha, Jó, os teus amigos lá que te acusaram de que você estava com pecado, que você tinha feito alguma coisa contra mim, vai lá, pega sacrifícios e faz em favor dos teus amigos. E aí, quando ele fez isso, Deus mudou o cativeiro dele. Então, continua orando pelos aqueles que te perseguem, pelos aqueles que falam mal de você, que te vende, que te calunia. Continua orando, porque isso agrada a Deus. Eu espero que essa palavra tenha alcançado corações. Até a próxima. A paz do Senhor para os irmãos. E eu quero dizer que eu vou continuar orando por todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.